Qual a relação do espiritismo com o cristianismo? O espírita ele precisa ser cristão evangélico? Existe o espiritismo não cristão? Vamos pensar um pouco sobre isso depois da vinheta. Bom, nesse áudio eu vou falar sobre a influência do espiritismo no progresso, que é o último item do capítulo 8, que é o capítulo da lei do progresso. E a provocação filosófica inicial é para sairmos do modus operandi ordinário e repensarmos sobre qual a proposta essencial do espiritismo. Isso basicamente significa que nós vamos retirar os corais da premissa e reajustar aquilo que é essencial ao pensamento e o propósito espiritual, que nesse caso, simultaneamente, é espírita. E ainda assim, a gente vai recalcular a conduta e a abordagem do verdadeiro pensamento espírita. A metáfora de retirar os corais da premissa do espiritismo, ela traduz bem a ideia, muito natural inclusive, do que vem a ser o fenômeno do culturalismo multitemporal de gerações, ou seja, uma forma de pensamento que transita pelo tempo e pelas gerações, ela está sujeita a incrustamentos de outras formas de pensamento, assim como os corais somam em volumes nos recifes marinhos. E o problema nisso é que nem sempre isso serve ao aperfeiçoamento da ideia, mas das vezes o que acontece é um acúmulo de inúmeras matizes de pensamentos e interpretações que refletem mais o delírio das crenças e das carências de quem pensa do que necessariamente da boa elaboração e apara da ideia inicial. E o resultado acaba sendo uma espécie de Frankenstein deformado e aberrante da ideia inicial, que não é necessariamente o caso do espiritismo pós-moderno, que em se tratando de religião é muito recente, o que significa que é muito cedo para dizer que a essência se perdeu. Mas nem sempre voltar às origens significa retroagir, às vezes é só relembrar mesmo. E é sempre bom voltar para checar a lista de compras no mercado, para ter certeza que a gente não está esquecendo alguma coisa. Portanto, para não ficarmos no glauco marinho de Platão, parecendo que não somos, as aparas então. E qual é o propósito do espírito no processo da encarnação? Você me diria provavelmente evoluir. A resposta é boa, mas a gente vai melhorar o vocábulo. Não se trata só de capricho, mas sim de semântica e unidade léxica, ou seja, é uma questão de aperfeiçoamento da linguagem, porque se você verbaliza mal, se comunica mal. E aí é que tudo começa a perder o rumo e prumo. Ao invés do corriqueiro e gasto termo evoluir, nós vamos usar a palavra aperfeiçoar, ou aprimorar se você preferir. Isso porque evoluir não necessariamente significa melhora, pode ser só andar para frente mesmo. E tem muita gente que está andando em círculos e acha que está indo em algum lugar, mas no final das contas é só estar se movimentando. O que em certa medida é bom, ou pelo menos é melhor do que ficar parado, mas gasta muita energia e tem pouco resultado. Ok, então em posse desse conhecimento, tracemos a diretriz do pensamento. O espírito, ao reencarnar, no tiroteio de cego, que é esse planeta, ele visa essencialmente o aprimoramento. Falo essencialmente porque vai ter sempre um espírito de porco para ficar discutindo inutilidade do tipo: ele vem para a prova, ele vem para a expiação, ele vem por missão. Mas no final, tudo se resume a você ser melhor quando você saiu do que quando você entrou. Até o espírito de luz, quando faz, ele o faz com esse intuito. Só que ele vem defender uma tese de pós-doutorado, enquanto você e eu só estamos tentando ficar na média e passar de ano, por assim dizer. Dito e entendido que você reencarnou para aprimorar, vai aprimorar o quê? E para que a resposta não fique mais vagante que TDA de humanas em aula de matemática, nós vamos sintetizar o cronograma da planilha existencial. A reencarnação enquanto processo pedagógico, ela serve ao propósito do aprimoramento da inteligência, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento das virtudes, em segundo lugar, e o desenvolvimento da sabedoria, em terceiro lugar. Não é uma questão de pódio, em que o primeiro é melhor que o segundo e o segundo é melhor que o terceiro. Nesse caso, é uma questão de logística. Nós já vimos ao longo de nossos encontros que é um produto derivado e consequente do outro que o precede. E repetindo a reiteração por reforço, primeiro, inteligência, segundo, virtude, terceiro, sabedoria.
Vamos um por um. Por que a inteligência é a primeira? E ainda que a resposta seja multifatorial, ela é bem simples. Primeiro, pela etimologia, inteligência é a competência de pensar bem e discernir. Ambos são proporcionalmente concomitantes. Segundo, porque a inteligência é a premissa motriz da capacidade de fazer de forma eficiente, ou seja, a inteligência é diretamente proporcional à capacidade de adquirir conhecimento e expertise técnica, porque não adianta você saber o que fazer sem saber como fazer. Vou ficar nesses dois para não confundir, porque senão você vai começar a criar craca nesse princípio. Então, a inteligência ela estampa os atributos do pensar bem, do discernimento e do conhecimento, em se tratando de aquisição de repertório, e da técnica grega, né? O know-how, o saber fazer como. E faço nota de advertência para, primeiro, a necessidade de repertório como referência de parâmetro comparativo de ideias, e segundo, repertório do saber humano. Não é o do saber espírita ordinário, que é aquele do comum congregado no dia a dia das doutrinárias, que normalmente gravita nas mesmas ideias de consolo e preenchimento de carência afetiva. Eu não estou dizendo que isso seja errado, eu só estou advertindo que isso tem um limite, o teto é muito baixo. É só um paliativo da necessidade espiritual. Bom, entendido a inteligência, espero eu, a virtude então. A virtude, no segundo plano, como um epifenômeno da inteligência, ela nasce como uma variável consequente da lógica da inteligência. Dito aos provincianos, você age consoante aos efeitos consequentes de sua conduta. Vamos traduzir. Um espírito inteligente ele consegue avaliar, de médio a longo prazo, do âmbito material ao âmbito etérico, o encadeamento das possibilidades existenciais, leia nisso os efeitos, de sua conduta no mundo e ajustar, olha a justiça entrando na equação, a melhor maneira de transitar e agir no mundo da matéria ou do espiritual, diluindo o máximo possível os efeitos deletérios de sua relação e interação com o meio. E o exercício dessa competência chama-se moral. Mas o espírito ele só consegue isso se, atenção para o negrito e o itálico, ele pensar bem, discernir bem, tiver repertório com fim comparativo e de soma de conhecimento e saber fazer como. Entendeu porque a inteligência vem primeiro que a virtude? A virtude nada mais é do que uma compreensão lógica e lúcida das leis da vida. Não sei se você notou, mas moral, como termo mundano, não tem a ver com certo e errado. Com todo respeito às ciências humanas, não se trata de ética social, porque esse extrato de pensamento muitas vezes esconde interesses escusos do primitivismo da espécie sapiens. A virtude espiritual, ou moral espiritual, ela está intimamente ancorada nas leis da natureza. Nesse aspecto, representando as leis divinas, a realidade objetiva da vida e por aí vai. Pode-se dizer no final que há a ética dos sapiens, sujeita a 1001 coisas que nem de longe raspam na ideia do que é bom e digno para todos, e tem a ética espiritual, que são as leis de Deus. Essa segunda você não aprende lendo e replicando mimeticamente o que está escrito em um livro. Pode até viabilizar temporariamente uma certa ordem de regência, mas é muito falha e frágil. Na hora que aperta o calo, o bicho gente mostra os seus dentes, ou seja, não é de um todo inútil, mas tem um alcance efetivo curto. Perceba que até então, e vai ser assim daqui por diante, eu não estou desmerecendo a logística cotidiana da conduta do pensamento espírita comum. Eu não estou dizendo que eles são desnecessários, eu só estou dizendo que tem um limite e esse limite, para a proposta inicial espírita, tem um teto muito baixo. Lembre que estamos falando sobre a influência do espiritismo no progresso. Não estamos discutindo maneira de como deixar o mundo agradável e como atender às emergências espirituais. Esse é só um setor do Hospital Terra. Não é para manter mais do mesmo, é para progredir e aperfeiçoar. E se você acha que esse outro patamar não é para você, pode ser só sua preguiça e covardia falando. Pode, não estou dizendo que é. Cabe a você repensar e recalcular seus propósitos. Mas primeiro você precisa tentar e insistir, porque tem uma fração considerável de condicionamento e tônus nisso tudo. Dessa forma, a virtude espiritual, ou a moral espiritual, ou conduta espiritual, é a manifestação mais pura e fiel da conduta do sagrado, o chamado sacro ofício, sacrifício. A moral espiritual é a representação prática da verdadeira compreensão das leis divinas.
Sendo desse jeito, independente de onde você esteja, da cultura que você nasça, da época que você viva, o espírito saberá agir de acordo com os propósitos divinos, a ordem natural. Ordem, palavra muito esquecida e ressignificada hoje em dia, né? Ordem, tem regra. Não está muito preocupado com seu consentimento ou seu conforto. Portanto, pare de romantizar a vida. E quanto ao que eu falei sobre aprender a ler no livro sagrado, não significa que sejam inúteis. Toda hora eu tenho que fazer disclaimer. Mas nem sempre entender é aprender. E corre o risco de você entender errado, porque interpreta errado. E muitas vezes interpreta errado por atrofia cognitiva. Olha a inteligência aí de novo. E é justamente esse diferencial que nos leva ao terceiro e último propósito da reencarnação, que é a sabedoria. O sábio ele é sábio por excelência. Ele ou ela só está alinhado com as diretrizes da vida. O sábio ele emula a natureza no seu próprio sistema. Entenda sistema pelas suas dimensões físicas, psíquicas, afetivas e energéticas. É como se as leis da vida simplesmente fluíssem por ele sem esforço. Ele ou ela não faz porque leu em algum lugar ou lhe disseram ser assim. Ele faz o certo porque essa é a natureza intrínseca da consciência espiritual, consoante e alinhada com as diretrizes do cosmos. Por isso que existem sábios analfabetos e bárbaros letrados. Isso não significa que o primeiro item explicado, o aperfeiçoamento da inteligência, seja a carta fora do baralho ou uma variável optativa no aprimoramento do espírito. Isso é uma observação importante. Um sábio ele pode fazer o caminho inverso do processo de aprimoramento. Em outras palavras, a sabedoria pode levar à virtude e a virtude pode levar à inteligência. Mas, inegavelmente, um espírito perfeito, ou seja, feito por inteiro, ele precisa ter o inventário completo. Mas esse caminho inverso eu explico em um momento mais propício. Agora só iria confundir. Quando você entender soma e subtração, eu explico multiplicação e divisão. Ok, vamos adiante então. Falamos de inteligência, falamos de virtude, falamos de sabedoria e suas relações de pré-requisitos. E que tudo, grosso modo, começa na inteligência. E ainda que você tenha entendido esse fator na equação, não significa necessariamente que você saiba na prática o que é aprimorar a inteligência. Então, como fazer para aperfeiçoar a inteligência, já que ela não tem geração espontânea? Há duas maneiras, eu vou explicar uma. E para isso vamos à analogia, ao imaginário então. Imagine que você é uma criatura de meia idade, sedentária a vida toda, tem sobrepeso, tem comorbidades, dieta junk food, não bebe água, ou seja, traçou mais ou menos o perfil da bomba relógio. Entendido até aí, vou lhe fazer um convite. Vamos correr uma maratona de 21 km na semana que vem. E ainda que você tope o desafio, porque tem doido para tudo, você realmente acha que vai conseguir correr 21 km? Na verdade, você não vai conseguir correr nem 50 metros. E se você insistir, seu destino é quase certo. E por que eu tenho certeza disso? Porque precisa de condicionamento e tônus orgânico para executar essa tarefa. E para isso, precisa fazer exatamente tudo que a personagem hipotética não fez. O princípio desse raciocínio é exatamente o mesmo para a inteligência. A inteligência é diretamente proporcional ao tônus cognitivo do indivíduo. Entenda isso, inclusive, a formação adequada de massa encefálica no córtex cerebral. Portanto, precisa de nutriente, de apófise sanguíneo, de oxigenação e de higienização do tecido. E isso se faz com boa alimentação, boa nutrição, e tem uma diferença porque nem tudo que você come você absorve, estou falando de biodisponibilidade. Precisa de boa oxigenação do sistema, isso demanda exercício respiratório adequado e hematose adequada. E por último, mas não menos importante, a exigência funcional do tecido, o que quer dizer que para você levar sangue e nutriente e oxigênio para o córtex cerebral, você precisa exigir de sua função, porque o sangue só chega no tecido quando o tecido pede sangue. Do contrário, ele só mantém o suficiente para o tecido não morrer. Nisso ele atrofia suas possibilidades. E quando nem isso ele faz, o tecido infarta e morre. A ideia basicamente é essa. Dada a consideração fisiológica e bioquímica, as considerações funcionais e mensuráveis ao ignorante não especialista na área da saúde. O tal tônus cognitivo, assim como o tônus do condicionamento orgânico, ele atende a múltiplas funções e necessidades do ser que a cultiva e mantém. Como assim? O fato de você ter um bom condicionamento físico não lhe permite apenas correr meias maratonas. Ela garante a saúde do seu coração, uma boa vascularização do seu sistema, assim como uma boa oxigenação.
Então, portanto, pulmões e corações saudáveis. Ela lhe garante força muscular, resistência metabólica, glicemia controlada, colesterol controlado, triglicérides controlado, peso adequado, assim como muitos outros benefícios da atividade física moderada. Você anda melhor, você respira melhor, você nada melhor, dorme melhor, desempenha suas funções orgânicas melhor, melhora a sua regulação humoral, melhora a sua libido, não só sexual, libido no sentido da vontade de viver, como diria Berkeley, da elan vital, da potência da vida, como diria Spinoza, do Qi, como diriam os chineses. E o mesmo se aplica ao exercício da inteligência no esforço cotidiano da função cognitiva. Exercer do raciocínio e da reflexão vai muito além de você decorar fórmulas, frases e datas. Tônus cognitivo lhe permite pensar bem e aplicar isso na sua vida, no mundo e em qualquer época, cultura ou tempo. Seja nas relações intrapessoais ou interpessoais, seja na percepção e reflexão da vida, na dedução do mundo e do futuro, que é a relação de causa e efeito, na compreensão e ressignificação da sua própria história, nos seus projetos de vida, no recálculo e ajuste existencial, repensar, amadurecer, abandonar valores, criar outros, basicamente aprimorar o seu ethos. Então, desenvolver a inteligência é garantir o alinho funcional com o que é óbvio no divino, além de aperfeiçoar a sua lucidez e se realinhar com as diretrizes do cosmos. E não é lendo Violeta na Janela, o nosso lar, que você adquire isso. Desenvolver inteligência é forçar a cognição no nível em que você precisa descansar o cérebro, assim como no exercício físico. Dito de uma outra forma, você precisa ler livros difíceis de entender. Não precisa ser espírita. Na verdade, se não for os livros espíritas da moda, melhor. Você precisa ir para a alta literatura clássica. Não precisa concordar com ninguém, mas o esforço de entendê-lo já garante bom resultado. Então, leia livros e textos difíceis, converse com pessoas inteligentes, que nem sempre é quem tem doutorado, principalmente nesse país. E é desse tônus que eu estou falando, dessa noção de dignidade. Essa é uma das duas formas de desenvolver a inteligência. Tem outra, que não é uma alternativa, mas a soma dessa primeira, e se você quiser saber, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um anexo desse assunto. E eu disse isso tudo até aqui para responder com base em boa argumentação as perguntas que eu fiz lá no início. O espírito ele precisa ser cristão ou evangélico? É óbvio que não. O propósito do espírito não é nem ser espírita. Isso é um assunto de circunstância. Uma coisa é servir de parâmetro, outra coisa é servir de cerca. E como até a perfeição o espírito tem uma gama de conhecimentos e saberes infinitos, se você se restringe, você empaca. Então o parâmetro ele serve justamente para que você não fique solto e sem referências, mas ele não lhe limita nem lhe define. Ele lhe lembra, ele lhe apoia, ele lhe corrige. O propósito do espírito é primariamente o aperfeiçoamento da sua inteligência. E para isso você tem um repertório gigantesco da história do conhecimento humano, que nem 5% dele é espírita ou cristão. Eu não estou dizendo que seja inútil ou que seja errado. Eu só estou explicando que o teto é baixo, só isso. E você, que está há 10, 20, 30 anos no espiritismo evangélico, precisa se perguntar: eu quero ser espírita evangélico ou me aprimorar como espírito? E esses dois só caminham juntos até a página 3 da introdução. Você pode ficar só nas 3 primeiras páginas ou pode chegar até o final do livro da vida. Eis o livre-arbítrio, mas a decorrência é consequente. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E como se não bastasse a argumentação lógica, vamos tratar em outro contexto. Por que Jesus é uma figura central no pensamento espírita? Porque o segundo livro da codificação é o Evangelho. Eu já expliquei, mas eu explico de novo, de uma outra forma. Imagine que nós, eu e você, façamos parte da pleiade de espíritos que contribuíram para a codificação do livro dos Espíritos. Reunião nossa antes de respondermos às perguntas, porque obviamente, dada a elevação do conteúdo das respostas, não foi uma enquete feita com os espíritos que estavam transitando pelas ruas do nosso lado. Houve ordem, houve regra. Os espíritos não respondiam o que queriam, muito menos davam suas opiniões, por assim dizer. Mas enfim, pauta da reunião, como faremos? Qual é a melhor forma de responder e eles entenderem assuntos tão complexos e seletivos do pensamento humano? Sugestão didática, explica pelo exemplo. Que exemplo? Então qual é o divisor moral de águas da nossa história? Conhecido do mendigo ao rei, no Ocidente ou no Oriente Médio? Jesus.
É a personagem mais evidente no mundo quando o assunto é moral, respeito, justiça, dignidade, inteligência, sabedoria. Seja sincero, você leria a República segundo o Espiritismo? Fundamentos da metafísica dos costumes segundo o Espiritismo? Discurso da dignidade do homem segundo o Espiritismo? As pessoas conhecem mais Jesus ou Kant? As pessoas conhecem mais Jesus ou Platão? Jesus ou Pico della Mirandola? De quem a esmagadora maioria das pessoas no Ocidente, para não dizer todas, conhece a história do início ao fim? Quais são os textos que tratam de moral e ordem mais didáticos e acessíveis ao meio comum? O Evangelho ou a Arte de Ter Razão, de Schopenhauer? O Evangelho ou Além do Bem e do Mal, ou Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche? Evangelho ou Caibalion? Evangelho ou Ramayana? É essa a relação do Espiritismo com o cristianismo, viés didático, estratégia de aprendizado. Isso significa que vamos abandonar Jesus? Só se você for maluca. Nunca uma figura como Jesus fica fora da mesa quando se discute coisas como inteligência, como moral, sabedoria, justiça, respeito, sagrado, espiritualidade. Eu só estou dizendo que o Espiritismo não é só isso. E reitero, o espírita, principalmente que já está na lida há 10, 20 ou 30 anos, precisa abrir os horizontes de sua consciência, ampliar sua ideia do divino e sua relação com ele. Veja que os espíritos descrevem Deus como inteligência suprema. Eles não dizem cristão evangélico supremo. A primeira palavra dos espíritos no primeiro livro da codificação é inteligência. Mais uma vez, isso não diminui Jesus, mas os espíritas precisam assumir uma conduta que saia, embora não abandone, todo espectro afetivo de adoração e consolação. É a responsabilidade de agir no mundo como agente transformador, como referência de inteligência, virtude e sabedoria. E nem sempre, em se tratando de educação e instrução, esses três agem no mundo como personagens benquistas. É só olhar a história de Jesus e de tantos outros que trouxeram ou proporam aperfeiçoamento no mundo. Essa ideia de acolher, consolar, adorar é bom e necessário, mas tem limite. E quando tudo isso é feito sem inteligência, virtude e sabedoria, o propósito e o resultado se perdem nas carências de nossas mentes e afetos. Porque até virtude em excesso vira pecado, como diria Platão. Para encerrar, como disse o próprio Jesus, ou Espírito da Verdade, no Livro dos Médiuns, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.